Familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going. O Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa que afeta maioritariamente a população idosa. Os números de doentes de Alzheimer em Portugal têm aumentado consideravelmente, o que torna importante a divulgação de informação para melhorar a qualidade de vida destes doentes. Esta patologia não surge devido a um fator específico, pode ser genético, químico ou ambiental. Evolui gradualmente à medida que duas proteínas se juntam e formam placas senis que matam as células cerebrais. A área que comanda a formação dessas placas é o hipocampo, também responsável pela formação de memórias. Daí a doença ser associada à perda de memória, que ao longo da evolução se vai tornando mais acentuada. Outras áreas também são afetadas: a linguagem, a parte lógica e as emoções. Os doentes de Alzheimer apresentam uma grande dificuldade na coordenação de movimentos e na estabilidade emocional. Desde o momento em que a doença se manifesta no indivíduo, progride lentamente, não existindo um tempo exato até o falecimento do doente. A doença de Alzheimer pode ser dividida em 3 fases: a inicial, a intermédia e a avançada. Na fase inicial, a área mais afetada do cérebro é a responsável pela formação de memórias. O doente apresenta dificuldade na memória, na personalidade e ocorre uma redução das habilidades espaciais e visuais. Na fase intermédia, surge dificuldade na fala, na realização de tarefas e coordenação de movimentos. O paciente apresenta agitação e insônia. É nesta fase que os familiares mais reconhecem existir um problema. Na fase avançada, o doente geralmente acaba por ser dependente da cama, não conversa e torna-se suscetível a infecções. A maior parte do córtex cerebral está repleto de placas cerebrais e células mortas. A doença de Alzheimer, com o passar do tempo, torna-se cada vez mais rigorosa, acabando com o falecimento do doente. Existe uma grande preocupação em manter a segurança destes doentes. Como é possível manter tudo mais seguro para estas pessoas? Existem coisas simples, como proteger esquinas do mobiliário, instalar alarmes de fumo, colocar números telefónicos de emergência perto do telefone. Também pensando na sua segurança, devem ser removidos certos objetos, como medicamentos, álcool, facas e armas de fogo. Quanto mais simples conseguir manter o ambiente, melhor será o dia-a-dia do doente. O importante, nos casos de doentes de Alzheimer, é o amor com que este é tratado. Apesar de tudo o que possamos fazer para que se sintam melhor, nada disso lhe vai servir se não for dado com o devido carinho. Querida filha, escute com atenção o que tenho para falar. O dia que esta doença se apoderar totalmente de mim e eu não for mais a mesma, tenha paciência e me compreenda. Quando eu derrubar comida sobre a minha roupa e esquecer como calçar meus sapatos, não perca a sua paciência. Lembre-se das horas que passei lhe ensinando essas mesmas coisas. Se eu conversar com você, repita as mesmas palavras e você já sabe o final da história. Não me interrompa e me escuta. Quando era pequena, tive que contar-lhe 1000 vezes a mesma história para que você dormisse. Quando fizer minhas necessidades em mim, não sinta vergonha, nem fique brava, pois não posso controlar-me. Pense em quantas vezes, quando era uma menina, te limpei e te ajudei, quando você também não podia controlar-se. Não se sinta triste ao me ver assim. É possível que eu já não entenda suas palavras, mas sempre entenderei seus abraços, seus carinhos e seus beijos. Te desejo o melhor para a sua vida, com todo o meu coração.
Existem diversos fatores de risco que aumentam a probabilidade de sofrer de Alzheimer. A idade, a história familiar e a tensão arterial elevada. No entanto, podemos fazer um pequeno esforço e tentar prevenir este género de demências. A realização de exercício físico é importante para prevenir certas doenças. Seja uma caminhada que exige pouco esforço e da qual pode retirar um maior proveito, conversar com os seus amigos e passar um bom bocado, ou um exercício com maior intensidade que exija mais de si. No entanto, só deve ser realizado se estiver em condições apropriadas para isso. Para tal, deve ter sempre uma opinião de um profissional, porque no fim mais vale um pouco do que nada. A alimentação equilibrada também deve ser um fator a considerar. É importante perceber que o exercício físico não resolve tudo. É necessário controlar a quantidade de alimentos saudáveis que comemos. Por último, mas não menos importante, a realização de jogos que estimulem a mente. Estes tornam a capacidade de raciocínio mais elevada, fazendo com que os neurónios sejam constantemente utilizados e assim mantêm a sua funcionalidade durante o maior período de tempo. Tente tirar o maior proveito das coisas boas que a vida lhe proporciona, porque um dia tudo o que gostamos pode deixar de existir da forma como queríamos. Tente compreender as pessoas que sofrem, porque a culpa não é delas, mas sim da doença que se apoderou dos seus corpos.